alunos do oitavo ano, aqui é a professora de Geografia Welma Pereira. Iremos para a nossa última correção da unidade 1, oitavo ano, semana 4. O tema central é perfil etário da população mundial, a unidade temática, o seu sujeito e o seu lugar no mundo. Atividade 1. Aconselho que você abra a página 68 para acompanhar as correções. As taxas de natalidade e mortalidade representam importantes elementos estatísticos para a compreensão da dinâmica populacional no que concerne ao seu nível de fecundidade, crescimento natural, crescimento absoluto ou índice de densidade demográfica. Crescimento natural. O crescimento natural está relacionado com a taxa de nascidos e a taxa de falecidos de uma determinada localidade, que é taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Não é nível de fecundidade, porque a taxa de fecundidade é a estimativa da quantidade de filhos que uma mulher pode ter. O crescimento absoluto refere-se à população total de habitantes de uma determinada área. E o índice de densidade demográfica é a população por habitante, nós já vamos falando isso, né? É o tamanho da área e a quantidade da população dividido por aquela extensão territorial. Então, a resposta correta será a letra B, crescimento natural. Atividade 2. Descreva a dinâmica populacional brasileira nos anos de 1980 e 2015. Na geografia, para a gente analisar o crescimento de populações, nós utilizamos as pirâmides etárias, que são gráficos que representam a quantidade da população de uma determinada área, onde a base do gráfico representa a faixa etária de jovens, crianças de 0 a 19 anos. A parte do meio da pirâmide representa adultos de 20 a 50 anos, nós falamos do corpo da pirâmide. E o topo da pirâmide são os idosos acima de 60 anos. Então, quanto mais larga, nós podemos observar aqui em 1980, quanto mais larga, há maior número de crianças, de jovens em um país. E quanto mais estreita, é menor a expectativa de vida de um país. Essas pirâmides, gente, em países desenvolvidos, sempre haverá uma pirâmide desconstruída, onde o topo será mais largo e a base será mais estreita. Em países pobres, subdesenvolvidos, a base geralmente é muito larga e o topo, a expectativa de vida é muito baixa. Então, o topo é bem mais estreito. Então, quando for uma pirâmide muito bem desenhadinha, pode desconfiar que é um país subdesenvolvido e um país pobre. Então, o que houve no Brasil? Em 2015, começou a diminuir a base, ou seja, o número de jovens, de crianças, e começou a enlarguecer o corpo da pirâmide e até mesmo o topo. E qual é a projeção para 2050? Continuar diminuindo a base, ou seja, diminuindo a taxa de natalidade, diminuindo o número de crianças e jovens, e vai aumentar a fase adulta e enlarguecer ainda mais a fase idosa, ou seja, está havendo um aumento da expectativa de vida da população. Resposta. Através das pirâmides etárias, podemos perceber que, entre os períodos citados, 1980 a 2015, houve uma diminuição da taxa de natalidade e o aumento da expectativa de vida. Atividade 3. Explica qual a projeção feita nos estudiosos para a população em 2050, considerando as crianças e jovens, os adultos e os idosos. Quais os desafios a serem enfrentados com a mudança no perfil etário? As projeções para 2050 mostram que a taxa de natalidade cairá ainda mais e haverá um aumento considerável na expectativa de vida. Isso implica mais gastos do governo em saúde, investimentos em aposentadoria e geração de emprego. Dessa forma, o governo já está adotando medidas como a reforma da Previdência, que está em tramitação. O objetivo é aumentar a idade para se obter a aposentadoria, baseando-se no aumento da expectativa de vida da população. Em países ricos que têm condições, existe uma alta taxa de expectativa de vida. Muitos idosos não trabalham
E isso gera prejuízo para o governo, porque o governo quer pessoas que trabalham, que geram renda para a economia. Idosos, na verdade, recebem o aposento. Então, por isso que o governo de determinados países, principalmente países mais pobres e emergentes, tem muito medo que aumente a expectativa de vida, que aumente o número de idosos, porque o idoso, na verdade, ele trabalhou, ele tem seu direito, ele trabalhou a vida inteira e agora ele tem o direito de receber. Mas, quanto maior o número de idosos, mais dificuldades financeiras o governo vai ter para estar arcando com essa população, além de aposentadorias, investimentos em saúde. Atividade 4. Em reportagem sobre o crescimento da população brasileira, uma revista de divulgação científica publicou tabela com a participação relativa de grupos etários na população brasileira, no período de 1970 a 2050. Em 3 faixas de idade, abaixo de 15 anos, entre 15 e 65 anos e acima de 65 anos, admitindo-se que o título da reportagem se refira ao grupo etário cuja população cresceu sempre, ao longo do período registrado, um título adequado poderia ser. Observe que a questão está pedindo para você criar um título para esse gráfico. E ele quer que você destaque nesse título a projeção do grupo etário cuja população cresceu sempre. Então, nesse gráfico aqui, nesse período de 1970 a 2050, qual foi a população que houve um constante crescimento? Se a gente for analisar a população que está de branco, abaixo de 15 anos, houve crescimento? Houve redução. 1970, 42,1, 2000, 21,5, 2050, 17,2. Então, houve um decréscimo. População entre 15 e 65 anos. Houve crescimento constante? Começou a crescer, aí caiu de 69,7 em 2000, caiu para 64,1 em 2005. Então, qual é a população que houve constante crescimento? A população acima de 65 anos. 31,1 foi aumentando, 2000, 8,8 e 2050, 14,4. Então, a população idosa acima de 65 anos, houve um constante crescimento. Então, qual é a resposta? Qual o título mais adequado? Brasil, ainda um país de adolescentes? O Brasil chega à idade adulta? O Brasil troca a escola pela fábrica? O Brasil de cabelos brancos? A resposta correta é o Brasil de cabelos brancos, porque está se referindo à população que cresceu constantemente. 5. Observe a imagem. Éramos 6, seremos 3. É o título. E depois poderá ser apenas um filho, né? Do jeito que está indo. Então, a fecundidade da brasileira dispensou em total de filhos por mulher. Em 1960, a brasileira tinha em média 6 filhos. Se você for analisar os seus avós, os seus bisavós, você vai ver o número de filhos que tinha por família. Em 1980, passou para 4 crianças. Em 2000, eram 2 filhos. E em 2020, a média será 1,5 ou um filho, né? Então, cite 2 motivos que levaram à redução da taxa de fecundidade no Brasil. O que ocorreu? Por que o número de filhos por mulher diminuiu no Brasil? Um dos motivos, a inserção da mulher no mercado de trabalho. A mulher passou a se ocupar fora. A mulher, antigamente, era somente dona do lar. Hoje, a mulher já atua em várias áreas de serviço que até mesmo o homem trabalha, a mulher está inserida no mercado de trabalho. Então, diminui-se o número de filhos, porque para a mulher dar conta de filhos, de trabalho fora e do lar, é muito pesado. Métodos contraceptivos, né? A mulher passou... o avanço da medicina fez com que as mulheres tomassem mais métodos contraceptivos, anticoncepcionais, camisinhas, né? Vacinação, e fez com que houve uma redução do número de filhos. E também o alto custo de vida, a partir do momento que a sociedade passa a perceber que a vida humana gera muitos gastos, os filhos geram gastos em educação, em alimentação, em vestuário, em lazer, o custo de vida é alto. Então, ter menos filhos melhora as condições de vida para a população. Atividade 5B. O que representa a taxa de fecundidade?
Taxa de fecundidade é a estimativa da quantidade de filhos que uma mulher teria ao longo de sua vida reprodutiva. É geralmente expresso por número de nascido por 1.000 mulheres em idade fértil. Bom, pessoal, encerramos a unidade 1, semana 4. Espero que tenha ajudado vocês. Aproveite para se inscrever no canal e não perder as próximas correções da unidade 2 do plano de estudo tutorado. Um grande abraço da professora Welma Pereira. Fique com Deus.